Olá, turma. Nesse vídeo nós vamos relembrar e retomar um pouco sobre a criação de um site utilizando a linguagem HTML. Como vocês devem saber, a atividade desse trimestre vai ser a criação de um blog em formato de site sobre um assunto do seu interesse. Então, inicialmente, nós vamos acessar o Google e na barra de pesquisa nós vamos pesquisar vscode.dev. Lembrando de sempre utilizar a versão online e não a versão baixada no computador. Vamos em abrir pasta. E agora, clicando na área de trabalho, nós vamos criar uma pasta. Eu vou colocar o nome de exemplo, mas vocês podem colocar o nome de vocês. Selecionar pasta. Ver arquivos. Muito bem. Agora, clicando em cima da pastinha que nós criamos, nós vamos aqui em novo arquivo e vamos criar um arquivo chamado index.html. Enter. Vamos clicar novamente sobre a palavra exemplo, novo arquivo, style.css. Enter. Muito bem. Agora nós já temos os nossos arquivos e podemos trabalhar sobre eles. No primeiro arquivo, chamado index.html, eu vou digitar HTML e já vai aparecer aqui, HTML 2.5. Ele já vai me dar um código base. Observem que aqui eu tenho a linguagem que eu estou utilizando, HTML, e ela está em inglês. Então eu preciso alterar para português. Em seguida, vejam que a codificação está em UTF-8, podemos mantê-la. E o título vai ser o nome do nosso blog. Então eu vou colocar blog exemplo. Lembrando, tudo que está nessa faixa do head, ou seja, começando aqui e terminando aqui, são coisas que não vão aparecer no nosso documento final. São apenas conectivos, onde você pode descrever qual tipo de linguagem que você vai usar, qual tipo de codificação, fazer relação com o style.css, ou mesmo colocar o título do blog. O que vai aparecer de fato no nosso blog é o que está aqui nessa seção body, que é o corpo do nosso site. Continuando então, eu vou colocar essa tela dividida em duas partes, porque assim eu consigo acompanhar o que está acontecendo no meu site. Para isso eu posso minimizar essa tela. Na área de trabalho, eu vou encontrar a pasta, vou procurar o arquivo index, clicar com o botão direito, abrir com Google Chrome. Muito bem, percebam que ela está em branco. Isso porque eu ainda não digitei nada no body do site. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho. Se vocês tiverem algum problema, vocês podem pedir ajuda. Eu vou deixar essa tela pequena aqui no canto e uma tela maior para o código. Bom, então o que normalmente tem em um blog? Primeiro, uma imagem que vai ser o título do blog. Então eu vou utilizar a tag H1 e vou escrever: aqui será uma imagem. Muito bem. Vou atualizar aqui. Vejam que já apareceu o título aqui desse lado. Então, no futuro, nós vamos trocar essa aqui será uma imagem por uma imagem, literalmente. Em seguida, normalmente os blogs têm algumas seções sobre o que vai trabalhar esse blog. Então, eu vou colocar aqui a tag UL, que ela cria uma lista. Cada lista, cada tópico dessa lista, eu preciso utilizar a tag LI.
Lembrem-se sempre que eu for utilizar uma tag, eu uso uma abertura e depois eu tenho que usar uma tag para fechamento. Então, a minha primeira sessão, vamos supor que esse seja um blog de futebol. Então, a primeira sessão vai ser times. E a segunda sessão vai ser jogadores. Vocês podem criar quantas sessões vocês precisarem. Nesse caso, eu vou criar 3 apenas. Muito bem, vamos atualizar e ver como vai ficar o nosso site. Pronto, eu já tenho alguns tópicos. Posteriormente, nós vamos trabalhar, modificar, trocar de lugar, mas por enquanto vamos com calma. Agora, o que está faltando no nosso site? Colocar uma cor de fundo, mudar a cor das letras, formatar um pouco esse arquivo. Nós vamos fazer tudo isso utilizando o CSS. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é relacionar o arquivo index com o arquivo style.css. Então, aqui no nosso head, embaixo do nome do documento, nós vamos colocar a tag link hell. E agora vou colocar o sinal de igual, abre aspas, e vou colocar style sheet, que significa que eu vou estar relacionando com uma página de estilo. Em seguida, eu vou dar um espaço, digitar href, e agora eu vou colocar o nome do meu documento, que é o style.css. Vejam que já apareceu aqui embaixo quando eu digitei st. Muito bem. Então agora eu já tenho o meu arquivo relacionado entre eles. Agora eu posso digitar e alterar o style.css. Então no style.css eu vou digitar body, abrir chaves e vou digitar então background color. E vou escolher uma cor. Tem várias opções. Então, eu vou escolher blue. Isso significa que o fundo do meu texto todo vai mudar. Então, vejo, todo o meu site mudou de cor. Mas digamos que eu não quero que o site todo mude de cor, apenas o meu cabeçalho. Então, prestem atenção, nós vamos voltar aqui no arquivo index. E aí vejam, vou dar um espaço aqui para vocês entenderem. Aqui embaixo eu vou criar a tag header. Percebam que header lembra muito head, porque também se trata de um cabeçalho, mas agora vai ser o cabeçalho do meu site. Então eu vou copiar tudo que eu tenho anteriormente no body, Ctrl X, e vou colar aqui no meio do header, Ctrl V. Muito bem, agora vamos atualizar novamente. Vejam que não mudou nada. Por quê? Porque lá no meu style eu preciso mudar, porque agora não se chama mais body, agora se chama header. Atualizando, agora vejam que a minha formatação ficou apenas no header. Outra coisa que nós podemos fazer é colocar uma cor nessas letras. Então eu vou colocar color e vou escolher uma cor para as letras. Então eu vou escolher um branco. Então vejam como que ficou o nosso site. Muito bem, turma. Então agora nós vamos adicionar uma imagem. Eu já fui lá no Google e já baixei uma imagem, que é essa que apareceu aqui, cabeçalho 1. Então vocês também devem ir no Google ou exportar a imagem que vocês criaram, por exemplo, usando o Canva, baixar essa imagem exatamente na pasta que vocês criaram. Então vejam que eu coloquei lá na pasta exemplo, lá na área de trabalho, ela vai aparecer automático aqui. Agora eu vou apagar aqui
O index aqui vai ser uma imagem, porque eu vou colocar literalmente uma imagem. Então, eu vou utilizar a tag img, src, e aí nas aspas eu vou colocar o nome da minha imagem, que é cabeçalho 1. Muito bem. Então, vou fechar aqui e atualizar. Vejam que a imagem já apareceu. Mas ela está muito grande, eu não quero ela desse tamanho. Então, o HTML já nos dá uma possibilidade, que é, aqui no final, depois das aspas, eu vou dar um espaço e vou digitar o ident. Já vai aparecer automático. Eu vou diminuir essa imagem. Então, eu vou colocar, por exemplo, 100. E aí vejam que já apareceu em outro tamanho. Se eu quiser um tamanho maior, eu posso aumentar. Se eu quiser um tamanho menor, eu posso diminuir. Então vejam, aumentando e diminuindo.